para o Espiritismo, o que seria essa salvação, já que a gente entende que existe a reencarnação? Olha, Emmanuel traz uma mensagem para a gente e ele fala sobre a salvação no sentido de evitar as nossas quedas nas tentações, nos enganos. Então, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre tentação, eu creio. Perfeito. As tentações, nós costumamos pensar nela como algo externo e que nos atraia. Mas, na verdade, as tentações, elas estabelecem sintonia com algo que há dentro de nós. As tentações, na verdade, não estão no ambiente externo. Elas estão dentro de nós e nós nos afinizamos com aquilo, nós muitas vezes desejamos aquilo, então aquilo que há no ambiente externo nos atrai porque corresponde com algo que há no nosso mundo íntimo, né? Então, essas tentações que nós trazemos dentro de nós mesmos, muitas vezes nos leva pela nossa própria invigilância, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, pela falta muitas vezes de nos observarmos em profundidade, de refletirmos sobre os valores da vida, nos leva muitas vezes a atitudes que depois nos trazem arrependimento. Então, a salvação no contexto espírita pode ser pensada nesse contexto reencarnatório e de evolução espiritual de um ser que é imortal, que está passando apenas uma experiência terrena neste corpo de carne que nós chamamos de encarnação, né? Uma vida corpórea, mas como espírito, quando há a morte do corpo físico. O espírito continua vivo e o espírito continua sendo quem eu sou. Quer dizer, as minhas tendências boas ou más, eu levo comigo. As minhas virtudes, os meus defeitos, vamos assim dizer, os meus vícios, eu levo comigo após a morte do meu corpo físico. Eu continuo existindo como espírito imortal e levando comigo essa bagagem essencial que há dentro de mim. E essas tentações, por vezes, podem nos acompanhar. Mas a salvação nesse contexto maior, vamos por assim dizer, seria justamente nós conseguirmos nos libertar dessa bagagem pesada que nós carregamos conosco. O que seriam as bagagens pesadas? Nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso excesso de vaidade e aquilo que nos provoca desequilíbrio. E nos mantemos apenas com a carga leve, vamos assim dizer, que é o amor, o perdão, a fraternidade, as virtudes que são ensinadas pelo nosso Mestre Jesus, né? Então a salvação nesse contexto maior pode ser vista dessa forma, para que cheguemos a um patamar de evolução espiritual, como nos é apresentado na escala espírita, no Livro dos Espíritos. Aqueles que tiverem interesse podem procurar no Livro dos Espíritos a escala espírita, em que é apresentado ali diversos graus de evolução possíveis para um espírito, de maneira didática. Mas trazendo para o nosso contexto do dia a dia, Emmanuel nos fala sobre a salvação no sentido de evitar as nossas quedas nessas tentações. E aí a gente entende a importância do autoconhecimento, para que a gente consiga observar, então, dentro de mim, o que é que me atrai e me conecta e me liga a essas questões exteriores, para que eu consiga me observar e observar mais do que a atitude, mas o que me move para que eu tenha tais atitudes, para que eu reaja muitas vezes daquela mesma maneira como eu reajo há muito tempo e às vezes eu nem percebo que ajo dessa forma tão repetidamente. E legal esse corte, né? Coloca a sua opinião aqui nos comentários ou marque um amigo. Se você quiser assistir o episódio completo, o link está aqui na descrição ou você pode pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre esse vídeo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.